Carcará, quero te ouvir aí, aproveitando a nossa breaking news do Trump. E agora uma análise aí de bate-pronto, partindo dessa notícia. Lembrando que se você tá vendo isso aqui como um corte, o Trump já pode ter dito, aliás, o Trump não, alguém na Europa já pode ter dito que isso que o Trump falou não é verdade e que a OTAN não cedeu para ele. Mas a gente está repercutindo aqui é o quê? A afirmação do Trump. Ponto. Carcará. Rapaz, vocês comentaram umas 10 coisas, eu vou tentar falar aí, começar pelo professor Roque, cara. Eu não entendi o que ele quis passar ali, o que ele falou foi notícias simples do cotidiano. Eu não sei. Quando ele visitou o fronte, ele foi para a Ucrânia. Então, ele é pró-Ucrânia. E falar que porque 4 drones atravessou a fronteira, que isso é querer invadir, é brincar com relações internacionais e análise de conflitos e projetar futuro. Se isso for declaração de guerra, então quando a Rússia derruba, a União Soviética derrubou Boeing, a americana derrubou Boeing lotado de passageiros, Coreia do Norte, todo mundo derrubou o avião do outro, lotado de pessoas. Isso é um negócio foda do caralho. Não tem porra nenhuma. Ah, porra, errei, eu achei que era aviação militar. Cara, todo mês você vê a notícia dos submarinos nucleares russos lá dentro do Ártico, perturbando a Inglaterra, pô, testando o sistema. Vai invadir a Inglaterra? Não, cara. Isso é para testar o sistema, isso é a coisa mais normal do mundo. Quem não faz isso é o Brasil, pô. Quem faz isso é o Brasil. Enquanto o mundo está tentando ganhar espaço, território, o Brasil está perdendo território para o crime organizado. E gritando soberania com esses imbecis que foi eleito por esse povo maluco que elege esse bando de fraco. Nós somos comandados por fraco. Meu estado é comandado por um cara fraco. Não consegue resolver o problema do narcotráfico, porra. O governo federal não resolve o problema do traficantezinho lá, canela seca, que não quer estudar, não quer nada, tomar o que é dos outros. Vai se meter numa guerra dessa? Não dá, porra, não dá. A gente está falando de nações sérias. E o Macron é uma França, é uma grande nação, o Macron é um imbecil. E tem um clube, esse clube existe. E quando o cara sai da regra, vai a equipe lá dar um murro no olho. Aí o cara foi lá, ó, o Trump tá indo aí, tu continuar com essa porra, tu vai levar um pau. Já foi a equipe lá, já deu os olhos dele já, meu irmão. Já chega lá de óculos escuros para tu saber que o clube funciona. E eu falei, Trump não vai invadir a Groenlândia, não. Trump faz essa pressão todinha para ver reação. E ele não precisa, porque ele tem 20 bases lá, senhor, tá bom? Não precisa. E a Europa é a favor. Quando eu falo Europa, não é a União Europeia toda. A Polônia tá cagando para essa porra. Hungria, Turquia, Eslováquia e outros países aí que se fodam o que o Macron acha, o inglês acha, o Canadá acha. O Canadá não é mais nada na fila do pão, pô. Entendeu, senhor? Então é isso aí. Eu não já sei se está na hora de eu me despedir, mas caso eu esteja, eu vou dar boa noite aqui para o pessoal. Ah, não, vou continuar. Última forma, eu continuo. Mas essa é a minha opinião. O professor Roque falou. E eu não sei onde é que ele queria chegar com a fala dele. Coisa muito simplista ali, que não é análise, besterol. Tá? Apesar de ser uma pessoa catedrática, formada, doutor, em várias coisas lá. Isso não é projeção. Estou com o Júlio aí. Isso aí, cara, isso é besterol. Ó, um país em conflito. Esse tipo de provocação. Ah, passou avião, passou não sei o que mais lá. Desceu a Rússia, passou 8 MiG-31. Aquilo é um perigo, pô. Entrou e saiu e ninguém fez porra nenhuma. Primeiro, não tinha caça para acompanhar o MiG-31, que é o caça mais rápido do mundo. Quando entrou, até o piloto correr, não sei o que mais lá. Porra, os caçatinhos lá dentro da Estônia, não sei por onde lá, é feita a porra toda. E a Rússia não quer invadir porra nenhuma, cara. O problema foi que a Europa invadiu o espaço da União Soviética e agora da Rússia. E o Putin está fazendo assim, meu irmão, não vem que eu meto a porrada. E tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer essa porra mesmo. Meter porrada em quem quiser se aproximar do território dele. Foda-se a Ucrânia que deu esse mole e aceitou. Vai levar porrada até perder o choco. E o Putin tá certo, o cara é presidente, é sério, pô. Se ele fosse um cagalhão, o povo estava tudo pirado com ele. Valeu, senhor? O Putin é um excelente presidente para o país dele. O Trump é um presidente excelente para o país dele. O Xi Jinping é um grande presidente para o país dele, apesar de ser autoritário e tirar o direito do povo. O presidente da Turquia é um excelente presidente para a Turquia. O da Polônia, idem. O do Egito, idem. Grandes presidentes.
luta pelo seu país. Agora vamos lá, sobre essa divisão do mundo aí, viu, Eric? A gente tocou no assunto também, vou aproveitar. A Rússia, a África tem 56 países, se não falha a memória, 56. Desses 56, a Rússia tem influência em 40. Olha só, a Rússia, estou falando da União Soviética não, tá? A Rússia herdou da União Soviética, aprimorou, melhorou, expulsou a França e agora tomou o lugar da França. Desses 56 países, a China tem influência em 36. Ou seja, tem vários países que estão a Rússia e a China juntos, eles não brigam, e aquele que a China não está, está a Rússia, e aquele que a Rússia não está, está a China. E o americano fez o que o Trump? Porra nenhuma. Vou explicar por quê. O governo americano, não tem saco para mexer com o muçulmano, cara. Com a pobreza, eles não gostam. Eles gostam de trabalhar com indústria, comércio, tecnologia e pegar o lucro ali. A Rússia, eles têm estômago para trabalhar com muçulmano, com terrorista, bala comendo para lá e para cá. Isso para eles é forró-bodó. O chinês não é desse modelo. O chinês entra só com comércio. A Rússia não é. A Rússia entra com apoio militar, com comércio, com cultura, apoio com inteligência, informação e a porra toda. Todos os espectros que é necessário, a Rússia entra. A China era mais seletiva. E o americano quer distância da África. Então, o mundo foi dividido, pô. Desse jeito. O americano, você já viu alguma vez o Trump, querem que a Rússia saia da África? Ele nem toca no assunto. Quantas vezes o Trump defendeu o Macron porque perdeu o domínio africano para o russo? Nunca. O Macron fica puto. Aí, leva um pau, bota o óculos escuro e vai lá. Simples assim, senhor. Tamo junto. Boa noite aí pro meu amigo Júlio Roque, que tá indo embora. Calma aí, Carcará. A produtora tinha me informado que você ia ficar mais uma horinha aí com a gente hoje. Não sei se ela mentiu aqui pra mim. Produtora, mas se tu for ficar, a gente ainda tem nossos assuntos de política pra poder falar, pô. A gente vai falar aqui do Banco Master, do cassino lá do Dias Toffoli. Tem algumas coisas aí pra repercutir. Então, não sei se tu vai ficar, se você não vai. Mano Walter, Mano Walter deu o joinha aqui, que você deu o joinha. Obrigado aí, irmão. Corre não, obrigado. Mas vamos lá, gente. Nossa última matéria de geopolítica, antes de virar aí pras questões de política, e aí vamos ter aqui também daqui a pouco o Capitúlio. Um vídeo, agora recente também, de uma entrevista do Trump sobre a questão do Irã, porque estão fazendo no Irã a mesma coisa que fizeram na Venezuela. Provocar o Trump, dizer que aqui você não entra. Só faltou um videozinho igual aquele do Maduro, né? Senhor covarde! E aí ficava lá falando, eu adoro esse vídeo, cara. Eu morro de rir. E o Trump foi lá e pegou mesmo, né? Então, assim, o Irã tá fazendo a mesma coisa. Como quem diz, eu quero muito que você me ataque. E disse, inclusive, agora subiu o tom, que os Estados Unidos... Desculpa, que o Trump será... não foi assassinado a palavra que ele usou, mas sofrerá um atentado aonde ele estiver. E aí, o Trump deu uma resposta numa entrevista. Mano Walter vai colocar aqui. Mano Walter, tenta aumentar o máximo possível aí, porque o vídeo tá na vertical, e aí eu não sei como é que vai ficar a legenda. Mas essa fala é importante. O Trump diz, inclusive, que deixou até diretrizes para caso ele seja morto, o que o exército vai fazer. Mano Walter. Originally, Biden should have said something, There are reports that they are still burning thousands of protesters alive. They also issued an assassination threat against you over the weekend. I know that you can't talk about what's on the table, but what is your response to Iran's leadership and their regime continuing to taunt you, threaten you, especially given over the weekend you said it's time for new leadership in Iran? Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So we've, originally Biden should have said something, when they made a statement, we always said, why isn't Biden saying anything? Because he didn't. But a president has to defend a president. Like if I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. Bom, Trump ameaça aí uma devastação do Irã se algo acontecer com ele. Lembrando que ele já tomou um tiro e não morreu aí
porque, né, como com a expressão que a gente usa aqui no Brasil, né, o santo é forte, porque no raspão que pegou aqui, ó, meio milímetro, né, Júlio, aquela cabeça tinha ido para o espaço e a gente não estava nem discutindo isso aqui hoje. Então, assim, eu acho que o Irã está esticando essa corda até o momento que os Estados Unidos fizer, né, e ele já avisou, vou destruir tudo, e vai mesmo, gente. O Trump é maluco. E assim, maluco, ele sabe o que tá fazendo, né? A gente é que acha isso. Mas vamos lá, Miquel. Jogando aí pra você, pode juntar esse vídeo aí do Irã com o nosso breaking news aí que a gente tá colocando aí do Trump. Quando rolou aquela guerra dos 12 dias entre Israel e Irã, eu falei que o Irã saiu vencedor. Não porque o Irã realmente tenha causado muitos danos a Israel, não que o Irã tenha saído ileso daquele conflito, mas simplesmente porque, dado ao controle estatal que o Irã tem sobre os meios de comunicação, ele conseguiu vender a narrativa para o seu povo de que ele havia causado uma destruição enorme em Israel. O que fazia até sentido para o povo iraniano, dada a quantidade de mísseis que eles viram sair do território iraniano em direção a Israel. Salvo engano, a gente bateu aí quase 10 mil mísseis lançados, ou até mais, pelo Irã contra Israel, e só algumas poucas dezenas acabaram de fato caindo em Israel e matando pouquíssimas pessoas. Enquanto Israel, ao atacar o Irã e o ataque dos Estados Unidos também, causaram danos significativos e mataram lideranças dentro do Irã. Mas o que o povo iraniano soube de todo o conflito foi somente aquilo falado pelo Ayatollah Khamenei, inclusive demonstrando um ataque devastador a uma base americana no Catar. Uma base que foi esvaziada quase uma semana antes, a pedido do próprio Irã, que avisou que atacaria aquela base americana. Então, o que o Irã está fazendo hoje, novamente, de gritar aos quatro ventos que vai destruir os Estados Unidos, que vai matar Donald Trump, nada mais é do que uma tentativa de propaganda interna, para garantir um controle utilizando o medo contra aquele povo, principalmente pelo fato de que os iranianos estão se revoltando, indo às ruas, arriscando suas vidas contra o governo do Ayatollah Khamenei e, inclusive, apoiando o retorno da família real iraniana para assumir novamente aquele país. Então, o Ayatollah está tentando criar uma propaganda de medo, uma propaganda aterrorizadora contra o seu povo, mas não realmente que ele tenha qualquer capacidade de estar causando um mal real aos Estados Unidos. Por outro lado, Donald Trump, ao falar que vai varrê-los do mapa, também há uma certa retórica nessa história. Ele está mais falando do que ele realmente pode fazer. Porque, embora Donald Trump tenha se mostrado um presidente corajoso para tomar atitudes que desagradam a comunidade internacional, ele também não é inconsequente. E sabe que simplesmente matar o Ayatollah Khamenei não vai resolver o problema. Porque seria necessário que alguém tivesse a capacidade de assumir o Irã, de contornar a situação e mudar o caminho, o rumo que o Irã estava tomando. Nesse sentido, eu retorno à Venezuela e falo, o governo Trump não acabou com o chavismo na Venezuela. Ele trocou o líder, tirou o Nicolás Maduro e deixou a Delcy Rodrigues coordenando e comandando a Venezuela, ainda com o mesmo grupo político, ainda financiando os mesmos ditadores ali dentro da Venezuela, mas agora esses ditadores estão negociando com os Estados Unidos. Então, uma ação dos Estados Unidos contra o Irã necessitaria garantir que outro assumisse, ainda que outro ditador. O que, no caso iraniano, é um pouco mais complexo, dado o fato de que não estamos falando somente de interesses econômicos. Existem interesses ideológicos e religiosos ali que opõem o regime ao sistema capitalista, aos americanos, a Israel. Então, simplesmente tirar um e colocar outro ali não muda muita coisa. Então, nós temos de um lado o Irã com garganta demais, coragem demais para falar e pouca capacidade de fazer, mas tentando manter um controle pelo medo contra os seus, e do outro lado os Estados Unidos com muita capacidade, coragem para fazer, mas impossibilitado pelo fato de que não vai conseguir resolver nada e a um custo muito alto.
até mesmo pelo fato de que, substituindo o Ayatollah Khamenei, poderá entrar alguém ainda pior. Um exemplo bem interessante quanto a isso é a questão da Síria, onde Bashar al-Assad caiu, entra um outro grupo no poder que começa a negociar com os Estados Unidos, mas agora, literalmente, inicia uma chacina, um banho de sangue contra várias populações e etnias diferentes ali, gerando um desequilíbrio talvez ainda maior do que o Bashar al-Assad criava na época que estava à frente daquele país. Então, a decisão de Donald Trump quanto ao Irã é uma decisão extremamente delicada. Não pela impossibilidade ou incapacidade militar dos Estados Unidos, mas pela necessidade de uma transição política que não se consegue só jogando bomba em cima da cabeça dos outros. Muito bom, Miquel. Júlio Roque, seu ponderamento aí sobre essa notícia, sobre principalmente aí a fala do Trump. E aí você já pode se despedir, que aí o Cop Túlio vai tomar aí o seu local e a gente parte aí para STF, para Lula e etc. Então, com você, Júlio. Bem, concordo nitidamente com o Miqueias, né? É mais bravata, é mais narrativa do que qualquer outra coisa, visto o que aconteceu anteriormente. E aí a gente entra naquele clubinho de futebol, né? Aquela briga de clubes de futebol que é falar de geopolítica no Brasil. Tem o pessoal que apoia, vai falar que os mísseis iranianos podem destruir tudo. Não, com certeza, mas nunca foi feito, entendeu? Eles atacaram realmente Israel, mas quem mais sofreu foi o Irã, porque quando os Estados Unidos entrou na jogada, né, chamaram o primo forte, como muita gente diz, os ataques foram nitidamente precisos nas usinas nucleares, acabando com o projeto da arma nuclear iraniana. Então você consegue ver o Paquistão logo ali do lado, logo pertinho ali, muito mais pobre, que tem a arma nuclear, já os iranianos não têm. Então, tudo vai de acordo com essa narrativa, que é usada justamente como arma para o medo, né, que nós falamos anteriormente, né, do medo que é provocado nós temos medo de uma invasão russa, temos que nos preparar com aqueles globalistas europeus que não conseguem fazer nada, muito similar à narrativa do Irã contra esse possível ataque. E eu creio que essa fala de tentar eliminar ou coisa parecida o presidente, um atentado, cara, se você conseguisse fazer um atentado ao presidente o atual presidente dos Estados Unidos, eu fico imaginando a retórica. Ia se transformar no maior estacionamento do Oriente Médio. Ia ser pulverizado, isso está na cara. O país sofre, é assolado não só pela situação atual da manifestação do seu povo que se sente completamente escravizado, além disso, a falta de água. Os caras não têm nem água e querem fazer guerra mundial com alguém, querem atacar a nação mais poderosa do planeta. É simplesmente um devaneio, né? E isso eu vejo nitidamente, mas o principal foi que os Estados Unidos assassinaram alguns líderes e cientistas iranianos, destruíram usinas e acabaram com o projeto nuclear que estava progredindo para uma arma nuclear. Então, eu acho que quem torce para esse tal de Irã é simplesmente um devaneio, uma distopia. Simples assim. Os fatos estão aí, é só vê-los. Eu sou Júlio Roque, me despeço aí de todos, né? Miqueias, Carcará, Mano Walter, o Eric, e dou aqui minhas boas-vindas a Cop Túlio, que vai incorporar aqui a bancada e vai discernir aí sobre todo o assunto de segurança pública e alguns assuntos de política também. Hoje ele veio montado na política, se prepara. Então, mais uma vez, boa noite e fiquem com Deus.